E aí galera, tudo bom? Passando aqui para fazer o meu feedback sobre a prova da UFO, segunda fase. Uma prova que foi bem interessante, né? A segunda fase de literatura, em cima dos comentários aí realizados durante as aulas. Né? Eu enfatizei muito a questão das 3 autoras novas do processo seletivo e, né, deu o que eu previa, que foi uma questão de poesia da Sofia Breiner. Lembrando que um detalhe muito importante da sua poética foi justamente a questão da abordagem da Revolução dos Cravos, ela que participou ativamente. Então foi uma questão muito bem elaborada. A UF na segunda fase gosta de fazer, né, a colocação de elementos artístico-literários com algum outro direcionamento filosófico, sociológico, histórico. E neste ano, né, na questão da Sofia Breiner, ela colocou a questão relacionada à Revolução dos Cravos, né? Menção aí no enunciado, né? Vou até ler aqui o poema assim intitulado 25 de abril, né? Data da Revolução dos Cravos. E aí vem com as duas alternativas, né? Uma pedindo para explicar 2 imagens poéticas presentes no poema, retomando termos do texto lírico, ou seja, elementos artísticos. Então a questão da poética modernista, da liberdade, os elementos que a poeta, né, que a escritora se utiliza. E o outro relacionar o sentimento lírico construído em 25 de abril com a realidade retratada em Bom Dia Camaradas. O que é Bom Dia Camaradas, pessoal? É um texto do Ondiak, angolano, que traz para nós um contexto, né, de país em guerra civil. E lembremos-nos, as guerras de independência africanas foram exatamente no contexto aí do final ali do regime ditatorial em Portugal. E aí você tem todo um movimento para que você associe, obviamente, um movimento de decolonialismo, desconstrução colonial em África e o movimento de transformação em Portugal. E Bom Dia Camarada já ocorre posterior, né? Porque depois da Guerra de Independência. Então, as guerras de independência de Angola, Moçambique, por exemplo, né, são durante os anos 60, quando há ali já um debate e na verdade um embate, né, em Portugal para o fim do contexto ditatorial, beleza? Já a outra questão que veio, fiquei muito feliz, que é sobre o texto da Carolina Maria de Jesus. E falar da Carolina Maria de Jesus é falar sobre a realidade brasileira, né? Um livro que se passa no início dos anos 60 e não tem como nós não abordarmos ou não direcionarmos, obviamente, o nosso texto para, a nossa visão para esse texto que é extremamente importante. Então, quando eu olho a questão, explica de forma dissertativa como os 2 trechos evidenciam a permanência das estruturas opressoras. Gente, o livro inteiro é o desconforto da mulher negra nos espaços brancos, da mulher negra, né, tendo que coexistir em lugares em que ela não é vista como igual, como pertencente. E é muito chocante isso, porque está nos anos 60 e está hoje ainda. Então nós ainda percebemos essa situação da não representatividade, da não inserção, da não aceitabilidade em alguns espaços para que as pessoas negras e mestiças estejam. Né? É um aspecto extremamente... não sei se a palavra é chocante, se a palavra é um desagrado, se é talvez uma situação extremamente surreal. A gente pensa que em pleno século XXI tem pessoas que ainda consideram a cor da pele da pessoa algo determinante para alguma coisa. Então é realmente chocante a gente pensar que algo que é dos anos 60 ainda hoje ainda está presente. Então é uma questão muito boa, porque tem tudo a ver com a obra e as retomadas que ela faz da época da favela em Quarto de Despejo. Na letra B, pediu com base em seu repertório de leituras, aborde consistentemente um exemplo de outra obra literária a permanência de estruturas opressivas. Justifica a escolha com texto citativo, beleza? A formatação da escrita. Então nós temos aí estruturas opressoras, né? Quando a gente observa, por exemplo, dentro da lista da UFO, nós temos o verdugo, né, que é a questão opressora em relação à censura, perseguição das pessoas que estão dentro de um contexto de não encaixe de um indivíduo dentro de uma estrutura opressora e acaba sendo perseguido e morto, né? Seria um exemplo perfeito e simples, sem muita dificuldade.
Tá? Poderia retomar a própria Sofia Breiner falando da estrutura opressora da ditadura de Portugal, né, dentro daquela condição, que a outra questão, né, já dava ali um direcionamento. Olha só como que a prova pode te ajudar. O próprio Bom Dia Camaradas, né, quando você tem aquela cena em que o protagonista vai buscar a tia no aeroporto e temos a situação opressora dos soldados, né, que estão protegendo o presidente e não deixam sequer uma fotografia, ou os soviéticos nas praias isoladamente, não deixando os angolanos entrarem. Então, quer dizer, tem várias representações, né, de opressão nas mais diversas obras da UFO. Então, veja que é uma prova. A segunda fase, ela é sempre bem construída, né? A UFO está de parabéns, meu comentário aí sobre a sua segunda fase. A primeira fase foi uma prova boa, muito melhor que a do ano passado, que trouxe umas coisas bem aleatórias, principalmente em duas questões, mas esse ano a UFO conseguiu manter uma equidade ali entre a primeira e a segunda fase. Trouxe uma prova que exige conhecimento das obras, exige uma boa leitura, conhecimento prévio e escrita. Então eu acho que esse ano a prova conseguiu trazer bons ares de novo para a sua elaboração. Que continue assim e espero, obviamente, né, que você que tenha feito a prova de segunda fase tenha ido muito bem nessa prova. Né? Os alunos que comigo fizeram acompanhamentos tiveram aí um resultado, pelo que eles me mostraram previamente, ou comentaram, muito bom. Agora é aguardar, né, o resultado, sai apenas em agosto, mas se você está aguardando esse resultado, não deixe de estudar para outra prova, não deixe de pensar no Enem, não deixe de se preparar, porque não podemos, né, contar com algo tão certeiro. Continue sua preparação, beleza? É isso que eu tinha para falar dessa prova e sempre fiquem aí atentos às novas postagens, beleza, pessoal? Um abraço!